adolescentes do Senhor, a graça e a paz, como vocês estão? Creio que vocês estão bem, creio que Deus tem abençoado muiamente a vida de vocês. Bom, estamos aqui mais uma vez reunidos em mais um Radaflix, e mais uma oportunidade de adorarmos e aprendermos mais sobre o Senhor. E eu queria saber se vocês já se acomodaram em sua casa, quero saber se você já pegou a sua Bíblia para vir junto comigo meditar em mais esse estudo, em mais um Papo Reto. Amém? Se você ainda não fez isso, eu dou 5 segundos para você fazer isso. Amém? Então vamos lá. O tema da nossa revista que estamos abordando é Tempos de Crise. E o subtema que iremos abordar hoje é Família, a Academia de Deus. E o nosso versículo bíblico está lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, que diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Bom, todo adolescente precisa compreender que todas as famílias passam por crise, e pode ser que com você, comigo, não seja diferente. A Bíblia está repleta de histórias familiares, de crises e enfrentamentos entre irmãos e irmãs, entre pai e filho, entre mãe e filho e até entre avós. Deus nunca escondeu os problemas e as confusões das famílias de homens e mulheres usados por Ele. Todas as famílias da Bíblia enfrentaram crises. Por que com sua família devia ser diferente? Agora pense comigo. Para que serve uma academia? Bom, a academia serve para exercitar o físico, moldar o seu corpo e aperfeiçoar a sua saúde. Mas, Rodrigo, e a academia de Deus? Para que serve? A academia de Deus serve para exercitar a sua fé, moldar o seu caráter e aperfeiçoar o seu espírito para que você se torne um cristão forte e saudável. E o nosso primeiro ponto que iremos abordar neste momento é a Academia de Abraão. Muitos de vocês já leram a história de Abraão e puderam perceber que Abraão passou por diversas crises, por diversas dificuldades na sua caminhada, desde o momento que Deus o chamou. E podemos perceber que Abraão venceu cada uma delas, confiando, sendo moldado por Deus, sendo aperfeiçoado na sua caminhada e tendo a sua fé completamente em Deus. Não é mesmo? A família de Abraão passou por diversas crises. Eles enfrentaram os mais variados tipos de crise e problemas. Mal saiu de um e já entrava em outro. Isso quando não acontecia tudo ao mesmo tempo, não é mesmo? Estudando sobre a família de Abraão, podemos identificar as várias crises que ele passou. A primeira crise que podemos perceber é a crise ao mudar e deixar seus parentes, que está lá em Gênesis 12, verso 1, que diz assim: Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Essa foi a primeira crise que Abrão enfrentou na sua academia. Foi a crise de deixar o lugar onde já estava acostumado a viver e ir para um lugar que Deus ainda havia de lhe mostrar. E ainda mais, deixar sua casa, deixar sua família, deixar os seus parentes. Mesmo assim, com essa crise, Abraão confiou e decidiu obedecer à voz do Senhor. A segunda crise está lá em Gênesis, capítulo 16, verso 1 e 2,
que diz assim: Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abrão: Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relação com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. Nesse outro versículo podemos perceber a crise por não ter filhos. Sarai não podia ter filhos, pois já estava com uma certa idade bem avançada. Foi então quando Sarai teve a ideia de a escrava se deitar com Abrão, seu esposo, para que ela pudesse ter um herdeiro. Sarai pudesse ter um herdeiro. Então Abrão concordou e foi então que nasceu Ismael. E nisso, com o nascimento de Ismael, surgiu uma outra crise no meio da academia de Abraão, que foi a crise entre os filhos, que está lá em Gênesis 21, do 9 ao 11, que diz assim: Certo dia, Ismael, filho de Abrão, da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abrão: Mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Ela não queria que Ismael, o filho da escrava egípcia que teve com Abraão, tivesse a mesma herança que Isaque. Abraão não foi perfeito, muito menos a sua família foi. Mesmo assim, Abraão sempre enfrentou todas as crises familiares com fé e sempre temente a Deus. Abraão sempre colocou Deus em primeiro lugar em sua vida. Ele enfrentou todas as dificuldades, sendo um instrumento de Deus para fortalecê-lo e exercitar a sua confiança e obediência ao Senhor. Amém? Bom, como é a sua família? A sua família é muito louca? A sua família é normal? A sua família é perfeita? A sua família tem problemas? Ou a sua família é um desastre? Pense aí como a sua família é. Vocês nunca discutem? Vocês sempre se dão bem dentro de casa? Né? Nem sempre é fácil pensar nos problemas que enfrentamos, não é mesmo? O segundo ponto que iremos abordar neste momento é: pronto para malhar bastante? Deus não vai privar a sua família das crises, pois é por meio dela que Ele vai trabalhar na sua vida e de seus familiares, pai, mãe, irmão e irmã. Aprenda a perceber a mão de Deus usando a sua família para exercitar, moldar e aperfeiçoar você. Deus usa pai, Deus usa mãe, Deus usa irmão e irmã. Todos eles são aparelhos para moldar a sua vida. Você está pronto para malhar bastante? Sabe qual é o melhor exercício que Deus passou para a gente exercitar constantemente em nossa vida? Vamos ler lá em Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Em que ponto você tem se exercitado? Você tem exercitado em sua casa essas virtudes do fruto do Espírito? Você tem exercitado em sua casa a paciência, o perdão, a submissão, o domínio próprio, o companheirismo, a obediência, o amor? Você tem exercitado, você tem malhado isso na sua casa bastante? Nesses dias que temos passado em nossa casa, podemos perceber e nos analisar para ver com que frequência temos malhado cada uma dessas virtudes do Espírito em nossa vida. Leiamos 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo.
Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Por isso, até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? É natural que você sinta tristeza durante uma crise familiar. Mas nunca perca de vista o que é que ela é apenas uma prova para exercitar a sua fé. E depois de enfrentá-la com Cristo, você sairá muito mais forte. Vamos ler lá em Tiago 1, verso 12, que diz assim. Em Tiago 1,12 diz assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam. E o terceiro ponto que iremos abordar neste momento é força, disciplina, perseverança. Vocês já pensaram como vai ser a sua futura família? Bom, isso vai depender de como você lida com a sua família nos dias de hoje. Muitos jovens e adolescentes já disse assim: quando eu tiver a minha própria família, tudo vai ser diferente. Terá menos brigas, terá menos gritarias, terá menos e menos outras crises familiares na minha família. Mas quando casam, acabam vivendo as mesmas coisas, não é mesmo? O que somos com a nossa família hoje define como seremos amanhã. Mas por que, Rodrigo? Porque não tiveram força, não tiveram disciplina, não tiveram perseverança para enfrentar as crises familiares atual. Vamos ler lá em Efésios 6, do 1 ao 4, que diz assim. Em Efésios diz assim: Filho, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplinas e os ensinamentos cristãos. Baseado em Efésios do 1 ao 4, aprendemos a palavra obedecer. Se eu não obedeço os meus pais, como poderei ensinar os meus filhos a me obedecerem? A segunda palavra que aprendemos em Efésios 6 é honrar. Se eu não honro meus pais, como ensinarei que os meus filhos me honrem? A terceira e quarta palavra. A terceira, disciplina. E a quarta palavra, correção. Se eu não aceito a disciplina, a correção dos meus pais, como poderei disciplinar e corrigir os meus filhos futuramente? Quinta, sexta e sétima palavra. Amar, perdoar, compreender. Se eu não amo, se eu não perdoo, se eu não compreendo meus pais e irmãos, como poderei amar, como poderei perdoar e como poderei compreender as pessoas da minha família? A dica de hoje é: seja forte, seja disciplinado e seja perseverante. Invista nos seus relacionamentos familiares de hoje, porque só assim você poderá construir uma família forte e saudável no futuro. Amém? O que você tem construído hoje para a sua família no futuro? Sempre diga não. Não compare
a sua família com a dos outros. Cada um tem as suas próprias crises. Não fuja da sua realidade, escondendo-se em fantasias de família perfeita. Não caia na autocomiseração, achando que você tem a pior família do mundo. Precisamos compreender que a família faz parte dos planos de Deus para nos aperfeiçoar. Nossa família não pode ser a perfeita, mas o que importa é que ela sempre será o nosso refúgio, o nosso abrigo e o nosso consolo. Sempre diga sim. Sim, agradeça pela sua família. Não é agradecer pelas imperfeições, mas por ela ser a sua família. Sim, colabore. Sim, coopere. Sim, ajude em tudo o que puder, como um servo do Senhor. Sim, fortaleça-se. A sua família é a academia de Deus para a sua vida. Amém? Bom adolescente, que Deus os abençoe, que vocês possam ser cada vez mais abençoados pelo Senhor, que vocês profetizem sobre a vida de vocês uma academia de Deus sobre a vida de vocês, muito forte, muito saudável e abençoada, em nome de Jesus. Amém?